meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marley Carvalho, professora de História do Instituto Genária Viana. Vamos dar continuidade à nossa aula do capítulo 11, Os Primeiros Tempos de Roma, parte 2, turma 600, 601. Beijo! Então, vamos falar sobre a influência grega. A influência grega sobre os romanos, entretanto, não se verificou apenas no âmbito das leis. Ela marcou profundamente a sociedade romana nos mais variados campos: religioso, artístico, filosófico, literário e arquitetônico. Já com relação à cultura e à religião em Roma, vamos dar uma olhadinha? Roma tinha uma produção artística muito variada. Na literatura, o destaque fica para Virgílio, escritor de Eneida. A obra conta com a história de Enéas, lendário herói troiano, que seria antepassado de Rômulo e Remo, os fundadores de Roma. Os romanos também produziram muitas peças de teatro, esculturas, mosaicos, pinturas e músicas. A civilização romana também se destacou por sua produção intelectual. Roma teve uma grande produção de pensamento sobre política e direito. O direito romano até hoje é estudado em muitas universidades. Quanto à religião, os romanos possuíam vários deuses, os quais realizavam rituais e sacrifícios. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a sociedade romana com relação às leis e os direitos. Não eram iguais para todos, sabemos disso. Na esfera política, os plebeus conquistaram o direito de se candidatar a cônsul e a senador, além de uma magistratura exclusiva, o tribuno da plebe. Por meio desse cargo, passaram a aprovar e vetar leis. Também conseguiram o fim da escravidão por dívida e a possibilidade de se casarem com patrícios, o que antes era proibido. Mas qual era a importância da lei das 12 tábuas? Bom, antes da lei das 12 tábuas, grande parte das leis romanas não era escrita, e os patrícios manipulavam sua aplicação de acordo com seus interesses. Com a lei das 12 tábuas, a legislação deixou de ser encarada como uma tradição sagrada, uma vontade dos deuses, e passou então a ser entendida como uma forma de representar a vontade daqueles que as elaboraram. E quais eram as características dessa sociedade romana? É claro, era patriarcal. A sociedade era patriarcal, pelo poder dado aos pais de família. Os homens tinham decisões absolutas sobre o lar. As filhas, ao se casarem, passaram da autoridade do pai para o marido. Além disso, não participavam da política e eram restritas à vida doméstica. Apesar disso, as mulheres conquistaram uma certa autonomia durante a República, atenuando alguns aspectos dessa desigualdade. Vamos então agora falar sobre a expansão territorial. Durante o período republicano, o exército se consolidou com um dos principais símbolos de força de Roma. Afinal, fazer parte das suas fileiras de exército era um motivo de orgulho e sinal de status. Os membros das Forças Armadas prestavam serviço militar gratuitamente e se equipavam por conta própria. A República Romana se estendeu por quase 5 séculos. Ao longo de praticamente todo esse período, o exército romano esteve envolvido em conflitos bélicos, seja defendendo de ataques inimigos ou seja atacando os adversários. Bom, diante dessa expansão,
Roma passou a alimentar então o desejo e o controle sobre o mar Mediterrâneo e suas rotas comerciais. Porém, na época, a região era dominada pelos cartagineses, como estudamos no período passado. Os romanos, então, sabiam que para controlar essas rotas, precisavam, então, superar Cartago. Essa rivalidade entre essas duas potências recebeu o nome de Guerras Púnicas, conflito bélico que, ao final, garantiu a Roma não só a hegemonia sobre o mar Mediterrâneo, mas também a conquista sobre diversos territórios. Esse conflito, chamado Guerras Púnicas, teve 3 momentos específicos, ou seja, 3 etapas das Guerras Púnicas. Durante as Guerras Púnicas, Roma e Cartago brigaram muito, é claro, uma guerra, mas Roma saiu vitoriosa e se tornou a principal potência. Bom, mas para terminar de falar sobre esse período romano, nós temos que falar o seguinte: o crescimento econômico e territorial de Roma esteve fortemente amparado pelos generais, que organizavam as tropas e, muitas vezes, tinham uma autoridade maior do que os representantes oficiais do governo. Neste contexto, temos então uma transição política. Com o tempo, se envolveram disputas que marcaram o fim do regime republicano e a instauração de um governo imperial, que nós vamos estudar com mais calma, é claro, no capítulo 12. Então, gente, vamos deixar claro o seguinte: Roma vai se tornar uma potência sobre o Mediterrâneo após as Guerras Púnicas, onde ela sai vitoriosa.